Glória a Deus, aleluia. Acabamos de ouvir este lindo louvor e neste momento eu gostaria que você, meu irmão e minha irmã, que contemplou a glória de Deus através do louvor, pegasse a sua Bíblia em forma de livro que você tem na sua casa, próximo de você, ou mesmo se você não tiver em forma de livro, pegue em forma digital. Abra a sua Bíblia Sagrada, vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus, para nós discorrermos deste assunto nesta noite, de suma importância para nós cristãos. A Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Uma leitura um pouco extensa, mas você já vai entender, através desta leitura, qual é o assunto que nós iremos tratar aqui nesta noite. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo 8. Assim nos diz a palavra de Deus. Tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Façamos ainda outra leitura na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 3. Carta aos Hebreus, probabilidade desta carta ser escrita pelo apóstolo Paulo, pela forma escrita. Hebreus capítulo 2, versículo 3, ela diz para nós: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu creio que você, nesta noite, ao ler esses dois versículos bíblicos juntamente comigo, ou acompanhar a leitura na sua Bíblia Sagrada, você analisou uma palavra chamada tempo. Os dois versículos falam, sobre este tempo. E eu quero nesta noite discorrer sobre tempo, mas de uma forma que nós entendemos qual é esse tempo. E eu quero falar sobre a cronologia de Deus. E aí você se pergunta, neste momento, quando eu citei esta palavra, cronologia, aí você diz assim, mas esta palavra vem da onde? Você lembra dos relógios, que chama cronômetros, Há muitos cronômetros por aí. Então você pode imaginar, é um tempo. Cronômetro se faz medindo o tempo. Minutos, horas, dias, geralmente minutos e horas na área de cronômetro. E eu quero falar sobre cronologia. Essa cronologia que nós vamos falar aqui nesta noite é a cronologia de Deus. E a cronologia de Deus, ela tem como nome Kairos. Esse Kairos, nós vamos aqui falar sobre ele, mas é algo da mitologia grega, assim como Cronos também é da mitologia grega, porque Cronos é uma personificação de tempo calculado, subordinado ao relógio, do qual não conseguimos fugir. Então isto é Cronos. E o que é a logia nesta cronologia? É o estudo detalhado de alguma coisa. Tudo que termina em logia é um estudo detalhado daquela determinada coisa. Aí nós vimos este tempo Kairos. Este tempo Kairos é o tempo, uma era não linear,
e que não se pode determinar ou medir. Momento certo, oportuno, único. Este é o tempo de Deus. Kairos é o tempo de Deus. Isto também está na mitologia grega. Por que nós citamos e colocamos dessa forma antes mesmo de falar o que é essa cronologia? Para você entender que existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. Cronos é o tempo do homem e Kairos, o tempo de Deus. Duas personagens, Cronos e Kairos. Aí você diz, mas que era isso? O que é isso? Cronos, na mitologia grega, era uma pessoa e Kairos também era uma pessoa. Ambos parentes, conforme os historiadores colocaram, né, neste tempo da mitologia grega, na época grega. Então, aqui entra Cronos e mais o estudo dele. E também logia, que é o estudo de qualquer área. Então nós vimos aqui o que já significa Cronos e o que significa Kairos. Nesta noite eu quero falar sobre Kairos, mas também não vamos deixar de falar Cronos. Que você entenda bem. Se você não prestar bastante atenção, você não vai entender este tempo que está descrito na Bíblia Sagrada. Este tempo que lemos aqui nesta noite em Eclesiastes e também no livro de Hebreus, ele é o tempo Kairos. E eu quero falar deste tempo de Deus, não do homem, apenas de Deus que influencia na vida do homem. Essa cronologia é uma ciência de localizar eventos históricos no tempo, intervalos, período, determinação de registro das datas históricas, da ordem e data dos acontecimentos exato do que ocorre durante um tempo determinado, geralmente no período de um ano. Isso é cronologia. É dentro desta cronologia de Deus, tempo de Deus, que nós vamos discorrer deste assunto. Quando nós fizemos a leitura, tanto no livro de Eclesiastes e tanto aqui no livro de Hebreus, eles falam, geralmente aqui no livro de Eclesiastes, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de matar, prantear, chorar, espalhar, ajuntar, abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de deitar fora, rasgar, coser, tempo de amar, tempo de aborrecer. Tudo em nossa vida há um tempo. E dentro desse tempo, nós analisamos a vida do ser humano. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu para o homem um tempo de nascer, 9 meses. Esse é um tempo que ele leva para nascer. De quem é esse tempo? Tempo de Deus. Foi Deus que estabeleceu. Ele leva mais um tempo para ser criança. Aí depois de um outro tempo ser jovem. E mais um tempo para ser adulto. E mais um tempo para ser uma pessoa de certa idade, de idade avançada. Veja bem que são etapas da vida do ser humano. Aí nós olhando pela palavra de Deus, que nós sempre aqui trazemos tudo dentro da palavra de Deus, que nós estamos falando sobre área cronológica, e o tempo é importante para nós, e esse tempo quem comanda é Deus, porque foi o homem quem criou Deus. E nós olhando as nossas normas de regra, de via, de fé, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser as escrituras sagradas. Não há tema que possa fugir da Bíblia Sagrada. Todos os temas estão embasados, toda a vida do ser humano está embasada na Bíblia Sagrada. A leitura que realizamos aqui nesta noite, falando deste tempo, nós começamos a entender que quando eu faço um determinado horário ou um determinado período, este tempo e este período pode não ser o que Deus determinou para mim. O tempo em que você está fazendo de algo ou de alguma coisa que você vai fazer,
pode não ser o tempo que Deus determinou para você. Aí você diz, mas isso eu entendo. Sim, você entende. Mas só que muitas vezes, nós analisamos o lado de imediatismo. Imediatismo, uma palavra muito buscada em nosso meio nos dias atuais. Nós somos imediatistas. Por quê? Porque muitas vezes queremos para hoje, para daqui a pouco, para daqui a 15 minutos, para o amanhã. Mas vocês acham que este tempo que eu quero fazer, que é o Cronos, é o mesmo tempo Kairos de Deus? A Bíblia não nos mostra assim. Nós vamos fazer algumas leituras aqui nesta noite. Você vai entender que o tempo que você está levando, o que você está pensando, o que você está fazendo, não é o mesmo tempo que Deus tem para nós cristãos. Por isso que eu sempre digo, sempre estamos falando para os cristãos, que são mais de 90% a nível de mundo. E os cristãos olham pela palavra Cristo. E Cristo é Filho de Deus. E Deus é quem comanda a criação, porque foi Ele que criou. Então, quando nós vimos a palavra de Deus, nós analisamos e vimos que o nosso Deus, Ele mantém o controle de tudo em nossa vida, inclusive desse que estamos falando aqui nesta noite, que é o tempo. Esse tempo cronológico e esse tempo, que é Kairos, que não é medido, não se pode contar, mas ele não é linear. Ele é um momento certo. Então Deus tem um momento certo para nós cristãos. O momento de Deus não é o momento meu nem seu. Não é o momento nosso. Olha a leitura da palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você entende esta palavra que o apóstolo Pedro escreveu? Você diz, mas como é um dia para Deus? E como é 1000 anos para Deus? São iguais. Porque o tempo de Deus não é medido como o nosso. O tempo de Deus não é as nossas horas, nossos minutos. Nós vimos que há muitos anos atrás, os vossos avós, vossos pais, já se falavam na volta de Cristo. Há quanto tempo tem isso? Há quanto tempo a sociedade cristã vem esperando essa volta de Cristo? Os acontecimentos que estão descritos lá no livro de Apocalipse, que muitas vezes não percebemos, mas já alguns aconteceram, por isso é tempo de Deus. E vai acontecer todos, inclusive a volta de Cristo. Mas esse tempo, como a palavra de Deus nos mostra, nem mesmo o Filho, nem mesmo Jesus sabe o tempo certo que Deus vai enviar o seu Filho para buscar o seu povo. Então, o ser humano vai querer saber este tempo, vai querer marcar tempo. Você se recorda, nós nos recordamos, que muitas pessoas aí, como nós mesmos, como ser humano, já marcou a volta de Cristo. Já erraram todos, nenhum acertou e nenhum vai acertar. Porque o tempo que ele deu não é o tempo de Deus. Ele marcou o tempo Cronos. E o tempo de Deus é o Kairos. Só Deus sabe. Será que você sabe o que vai acontecer com você daqui 1 minuto? Daqui 1 hora? Daqui 1 dia? Daqui 1 mês? Daqui 1 ano? Não, você não sabe. Eu não sei, nós não sabemos. Mas o nosso Deus sabe. Sabe porque o tempo pertence a Ele. Nós lemos aqui nesta noite. E tem tempo para tudo. E aí muitas vezes as pessoas querem fazer tudo no mesmo tempo. Não. Você tem um tempo para dormir, um tempo para levantar, um tempo para trabalhar, um tempo para descansar. Observou só quantos tempos existem? Nós não fizemos a leitura ali no livro de Eclesiastes, que há tempo debaixo do céu para todas as coisas? E nós que somos, como eu disse aqui no início, imediatistas. Queremos tudo na mesma hora. Queremos tudo para hoje. E não é
conforme eu e você, conforme nós cristãos queremos, não. É conforme o Pai quer. Jesus Cristo fazia no tempo de Deus. Leia a palavra de Deus no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, nos livros sinóticos, assim ditos e assim colocados, que ali Jesus só fazia no tempo em que o Pai dizia a ele para fazer. Ele não fazia no seu tempo. Ele obedecia o tempo kairós. Jesus sempre obedeceu o tempo kairós, mas ninguém entendeu. Ninguém observou, porque não sabia que é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o tempo do homem. É no momento certo. E o nosso momento pode ser o momento errado. É o oportuno. A oportunidade que Deus tem para te conceder alguma coisa, aquele momento, aquela hora, aquele minuto, é que Ele vai conceder. E é no tempo dEle. Ah, mas há quanto tempo eu já venho pedindo, eu já venho falando com Deus e ainda não aconteceu? Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Veja só a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Livro do salmista Davi, Salmo de número 31, verso de número 15, a parte A. O meu futuro está nas suas mãos. Nas mãos de quem? De Deus. Nas mãos de Jesus. Davi dizia: ó Deus, o meu futuro está nas suas mãos. Por quê? Porque o futuro é no amanhã. Ele não sabia o que iria acontecer. Ele não saberia nem o que ele iria fazer no amanhã. Mas estava nas mãos de Deus. Davi deixava o tempo dele no tempo kairós, no tempo de Deus, não no tempo cronos, não na cronologia do homem. Salmo de número 90, verso 4. De fato, 1000 anos para ti são como um dia, contrastando com a leitura que eu fiz no livro de Hebreus. Davi diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, porque ele entendia que o tempo de Deus não era o tempo dele. Será que você entende, meu irmão, que está nos ouvindo nesta noite? Será que eu entendo? Será que nós entendemos esse tempo de Deus na nossa vida? Será que nós vamos deixar Deus agir no seu tempo? Ou queremos agir no nosso tempo? Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe, irmãos? Operando Deus, quem impedirá? Lá no livro de Isaías diz essa palavra. Tem esse versículo. Portanto, não há nada impossível para o Senhor. Ele concede-nos, Ele nos dá no tempo em que Ele quiser, entra a sua vontade na nossa vida. Mas não queremos fazer a nossa vontade. A nossa vontade não vai prevalecer. O nosso cronos não vai favorecer diante do kairós, que é o tempo de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 5, na parte A. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Você tem confiado o seu tempo, o que você vai receber, o que você vai fazer, nas mãos de Deus? Você tem deixado Deus trabalhar no tempo dele na sua vida? Ou você não entende isso? Será que nós entendemos perfeitamente qual é o tempo de Deus na nossa vida? A leitura que fizemos aqui nesta noite inicialmente fala que tem um tempo para tudo. Volto a repetir. Não vou me cansar de dizer isso. Por quê? Porque nós temos que entender desta forma. Nós temos que saber que Deus age no momento mais difícil na nossa vida e é o tempo dele. Ah, Senhor, eu jamais aguardaria que seria hoje. Mas é o tempo de Deus. Ah, eu estava aguardando que eu iria receber essa bênção da parte de Deus lá 2 anos atrás, X tempos atrás, e veio chegar hoje.
eu jamais esperaria, eu nem estava esperando. Não é assim que a gente pensa? Não esperava nem mais receber. Mas isso é falta de fé. O livro de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento. Se nós estivermos fundado no tempo de Deus, nós aguardemos o tempo dele para receber. E ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Por quê? Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Lembra-se desta promessa de Abraão? Lembra-se que Deus fez uma promessa a Abraão? Abraão esperou no tempo dele ou no tempo de Deus? Abraão, cristão, filho de Deus, esperou no tempo de Deus. Ele esperou no tempo Kairós, como nós estamos aqui trazendo nesta noite. Este tempo de Deus na nossa vida, irmãos, nós muitas vezes não vamos entender. O nosso entendimento muitas vezes nos falta, porque muitas vezes nós queremos fazer conforme o nosso entendimento. Mas o nosso entendimento não é o mesmo entendimento de Deus para a nossa vida. Eu quero que você entenda bem este assunto, porque é um assunto bastante complicado para se trazer como ensino para determinadas pessoas que não têm um entendimento bíblico. Mas de tempo você tem que analisar. Aí você diz, você sabe que é verdade? Porque eu esperava, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não aconteceu, mas demorou tanto tempo e veio acontecer. Viu só? Você já começou a lembrar que o que você queria realizar não deu para fazer naquele dia, não deu para fazer naquele mês, você não conseguiu realizar, mas em determinado tempo, lá na frente, foi refeito ou foi feito, ou você conseguiu realizar. Olha a palavra de Deus, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. A grande questão nossa como cristão é ser impaciente, não aguardar. Eu já aguardei tanto tempo, eu acho que não vem mais. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Determinada pessoa diz assim, olha, faz tanto tempo que eu vejo falar nessa volta de Cristo, eu acho que ele não vai voltar mais. Irmão, irmã, nós que somos cristãos, a Bíblia é enfática para nós que Cristo vai sim retornar para buscar. A Bíblia diz, não só os vivos, e os mortos ressuscitarão primeiro. Porque ele disse, eu vou para o Pai. Voltarei e voltarei para quê? Para buscar para mim mesmo quem? Aqueles que estão em seu caminho, aqueles que estão seguindo as suas ordens, aqueles que estão seguindo os seus mandamentos. E somos nós cristãos. Nós estamos aprendendo a cada dia com Deus, com Jesus, com seus ensinamentos. A palavra diz que Jesus ensinava todos os dias. Mas será que todas aquelas pessoas que ele ensinou entendeu? Seguiu? Obedeceu? Assim como nós estamos nos dias atuais? E hoje está tão difícil, porque a palavra do Senhor nosso Deus, através do apóstolo Paulo, diz que nós viveríamos tempos difíceis e trabalhosos. A fé iria faltar. Muitos se apostatariam da fé. E é o que está acontecendo. Não está tendo fé mais. Hebreus 11, 6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E será que nós estamos agradando a Deus com impaciência? Não, nós temos que agradar a Deus com paciência. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, na parte A. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Uma palavra bastante conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. Veja bem, renovar força
Em quem? Em Deus. Como? Esperando nele. A minha e a sua força de cristão, que está descrita no livro, do salmista, Salmo de número 46, que ele é a nossa força, nosso socorro bem presente na hora da angústia, somente em Deus, só em Jesus. A nossa força espiritual, você pode ter muita força material, mas você pode ser tão fraquinho espiritualmente. E a nossa força espiritual vem de Deus, vem de Cristo para nós. E nós temos que aguardar o momento em que Ele vai nos conceder alguma coisa na nossa vida. A nossa vida aqui na terra como seres humanos é regida por Deus. Ou será que tem cristão que não pensa desta forma? Se está pensando diferente, não está embasado nos ensinamentos de Cristo. Não está embasado nos ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. E se nós somos cristãos, nós temos que analisar a Bíblia Sagrada como a nossa regra. A nossa fé está contida nela. Será que você crê? Será que nós estamos crendo que no tempo de Deus nós vamos receber, sim, aquilo que Ele tem para nós? Tem muitos exemplos de muitos personagens bíblicos que aguardaram com paciência no Senhor e receberam. Mas será que foi 1 ano? Não sei. 2 anos, 10 anos, 20 anos? Não sei. Irmãos, a importância do cristão olhar pela palavra na sua vida é o tudo. Segundo livro de apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 3, versículo 9, na parte A. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Viu só? Será que está demorando muito? Será que vai demorar muito? Será que eu aguento esperar? Aguenta. Aguenta sim. Porque ninguém vai deixar de receber a sua promessa, que Deus prometeu, não foi o homem. Aquela que o homem promete, pode não cumprir. A que Deus lhe prometeu, vai cumprir sim. Vai cumprir na sua vida. Alguns estão julgando que não. Alguns estão falando coisas por aí, irmãos, que não está de consonância com os termos bíblicos. Não está em consonância com a palavra de Deus. Não aceite. Não pegue para você. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A sua promessa vai cumprir sim na sua vida. Creia somente. Confie somente em Deus. Mas não é no seu tempo. Não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Livro de Salmos. Salmo de número 130, verso de número 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Você está esperando em Deus? Nós estamos esperando em Deus? E a sua esperança, a sua confiança está onde? Temos que estar na palavra de Deus. A confiança do cristão tem que estar na palavra de Deus. Porque então, se você não confia, porque você está lendo, seguindo e aceitando a Cristo. Essa regra, ela é enfática para os cristãos. Não é só para mim. Não é só para você. É para todos. Porque Jesus Cristo veio para todos. Não tem distinção. Nem de cor, nem de raça, de nada. Não vamos aqui citar pessoas, ideologias. Não. De maneira nenhuma. Jesus veio para todos. E a sua palavra é para todos. E o cumprimento da sua palavra é para todos. E o tempo de Deus também é para todos. Kairos. Veja, observe o tempo de Deus. Depois você vai pegar aí e fazer uma pesquisa, porque eu não vou aqui discorrer, que é muito longo, sobre quem é Cronos e quem é Kairos. Lá na mitologia, apenas isso aqui que nós estamos trazendo essas duas palavras, é porque uma tem um tempo determinado e a outra não. É um entendimento, apenas para entendimento, uma analogia.
Eu não me preocupo com essas duas palavras, mas nós estamos trazendo aqui para você entender, para nós entender. É um estudo. Nós estamos estudando e aprendendo. E quando nós aprendemos, nós fizemos junções das coisas espirituais com os materiais e dizemos, acontece sim na nossa vida. Então é verdadeira. Aí você vai chegar a um ponto que dizer, eu tenho que sim entrar no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, irmão, não chega atrasado. De maneira nenhuma. E nem adianta também. O tempo de Deus não vem atrasado e não adianta. É no momento oportuno, momento certo, como eu li aqui nesta noite. Se ele lhe concedeu 5 anos depois, é no momento certo, momento de Deus. Aí você diz assim, meu Deus, você dá um testemunho. Eu estava tão precisando disto, recebi. Então você recebeu no momento certo, no momento de Deus, no momento em que Ele tinha para você, e Ele sabe o momento certo. Eu não sei. O seu líder não sabe. Os seus parentes não sabem. O esposo não sabe, a esposa não sabe. Ninguém sabe, nem mesmo você. Mas Deus sabe o momento certo de te dar a sua promessa. A palavra do nosso Deus, no livro de Atos, capítulo 1, e versículo de número 7, ela nos diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder. Você sabe quando vai chover? Você sabe quanto tempo que vai chover? Não, nem eu. Você sabe quando vai fazer sol? Também não sei. Você também não sabe. Você sabe quando é tempo de plantar? Não. Mas Deus sabe. E Ele te mostra. Então Deus tem o tempo dele para tudo. Nós lemos aqui nesta noite todos os tempos de Deus. E nós analisamos também a respeito das estações. As estações só vêm no tempo de Deus. Ah, como tem mudado as estações quando se fala nesta palavra. Parece que inverno não é mais inverno. Verão não é mais verão. Mas é no tempo de Deus. Quando quiser, Deus manda frio. Quando Ele quiser, Ele manda vento, Ele manda chuva. As estações pertencem ao Pai, foi Ele que criou tudo. Leia o livro de Gênesis, você vai entender o que nós estamos falando aqui nesta noite. Ele é o Criador. Ele modifica, Ele faz, Ele tira, Ele coloca do jeito que Ele quer. Então, é no tempo de Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11, na parte A desse versículo. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. É no tempo de Deus, apropriado ao seu tempo. Está escrito aqui que é no meu tempo? Não, irmão. Está escrito que é no seu tempo? De maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que fez ao tempo de Deus. Você está entendendo agora por que esse tempo só pertence a Deus, esse Kairos que nós fizemos essas colocações aqui nesta noite? E você sabe por que o tempo de Deus se cumpre conforme a sua vontade? Porque Ele é dono de tudo. Ele mantém o controle de tudo que Ele criou. E o homem foi um deles que Ele criou, no 6º dia. Criou alguma coisa no 7º dia? Não, Ele descansou. O homem foi a última criação que Deus fez. E foi o que Deus colocou para estar à frente de tudo. Então, algo muito importante que Deus criou foi o homem. Ou você não se acha importante para Deus? Você é muito importante para Deus. Você tem muito valor para Deus. E é por isso que nós temos que aguardar no tempo dele. O tempo de Deus na minha e na sua vida é o que fala mais alto. Ou você acha que aquilo que você pensa, aquilo que nós pensamos é que tem que falar mais alto na nossa vida? Não. É o que Deus tem para nós. Ah, mas se eu não receber, se eu não fizer isso, tal dia, tal hora do momento, eu não quero mais. Deus está ouvindo, hein? Deus está vendo.
Ele poderia ou pode te conceder antes mesmo de você falar. Nós lemos que nesta noite que tem tempo para ouvir e tempo para falar. Por isso que nós temos que analisar antes de falar as coisas. Deus é sabedor de todas as coisas. Então deixa Deus trabalhar no seu tempo. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 25 e 26. Quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Uma pergunta para nós. Visto que vós não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Viu aqui a palavra? Será que você pode acrescentar 1 minuto na sua vida? Será que você pode tirar 1 minuto da sua vida? Será que você pode dizer, eu quero mais tanto tempo, eu vou viver mais tanto tempo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quem é dono da vida? É Deus. E quem é dono do tempo da vida? É Deus. Por causa dessas pequenas coisas que nós vimos sofrendo há muito tempo, a população, o ser humano vem sofrendo há muito tempo. Não devemos nem se preocupar com esse restante dessas coisas, porque tudo está nas mãos de Deus. Acrescentar, tirar. Por que tem pessoas que vivem mais que outras? Já parou para pensar nisso? Por que as pessoas morrem antes das outras? Será que todos lá no passado era assim? Irmãos, leia a palavra de Deus. Tem homens que viveram mais que outros, outros viveram menos. Não mudou nada não. É nós que não entendemos muitas vezes. Olha, morreu tão jovem. Olha, por que foi tão cedo? Aí eles ficam se lamentando. Mas é no tempo de Deus. A nossa vida tem um tempo determinado. Por mim? Por você? Não. Por Deus. Então, o tempo é esse e ponto final. É o tempo Kairos de Deus na nossa vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, na parte B. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado dos seus. Por isso que quando fala de vós, de nós, dos seus, fala aqueles que aceitaram o seu Filho como Salvador, andam na sua presença, andam no seu caminho e professa Cristo, cristológicos, e andam conforme a sua palavra. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de vós. Irmãos, nós que somos cristãos, quase todos os nossos problemas ou limitações como seres humanos são baseados muitas vezes em medo. É isso mesmo, irmão, em medo. O problema maior está no medo, sabia? Pois todos querem ter uma vida plena de paz, não é isso? De alegria. Esperamos que isso aconteça imediatamente, mas quando estamos plenamente em Deus, não temos medo e sabemos aguardar o seu tempo. É no tempo de Deus. Por que ter medo? O nosso Deus é maior. O nosso Deus é todo poderoso. O tempo Kairos é esse tempo que nós devemos aguardar. Porque o amor de Deus para conosco não dá medida para que possamos ter medo. Não há. O amor de Deus é tão grande por nós que nós não vamos ter medo de nada. O que há de acontecer? Não sei. Então por que ter medo? Pois confiamos na sua fidelidade, irmãos. Vamos reconhecer o tempo de Deus na nossa vida e seu grande poder. Pense nisso, em fazer a forma com que Ele
quer para nós, a sua forma agradável para a nossa vida. Lembre-se e pense nisso. Por isso, nesta noite, aqui encerrando esta programação, este pequeno ensino da palavra de Deus, eu quero deixar aqui algumas dicas para nós esperar no tempo de Deus. A primeira delas é aprender como esperar. Nós temos que aprender, hein, irmão, como esperar. Lá no livro de Salmo, de número 27, verso de número 13 e 14. Leia, você vai entender. Busque paciência. Interessante na vida do cristão. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Tenha fé. Falamos disso aqui nesta noite. Livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Leia e você vai entender. Aguarde um momento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nós lemos aqui nesta noite. Esse versículo nós lemos nesta noite. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. É aguardar o momento de quem? De Deus, o Kairos na nossa vida. Agradeça a Deus e se alegre, regozije-se no Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13. 1 Crônicas, 29 e 13. Algumas dicas simples para nós começarmos a aguardar o tempo de Deus. Aguardar o tempo Kairos na nossa vida. Aquele tempo que nós não entendemos muitas vezes, mas é o tempo que devemos aguardar. Então eu quero aqui nesta noite que você entenda que a palavra de Deus nos mostra que eu e você não devemos se preocupar com o tempo Cronos, que é o tempo do homem, que é essa cronologia, que o ser humano busca. Mas vamos sim deixar nas mãos de Deus, no tempo de Deus, e Ele vai nos conceder, Ele vai cuidar de nós. Deus cuida de nós. Então não se preocupe, irmão. Busque a paciência, busque a calma, busque a fé. Leia na palavra, espere acontecer conforme Deus quer na minha e na sua vida. Deus abençoe cada um de vocês que esteve nos ouvindo nesta noite. Irmãos, jovens, famílias e aqueles também que não se entram nesse texto, que possamos um dia lhe chamar de cristão. Porque muitos ainda não entenderam o que é ser cristológico. Mas que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, possa lhe abençoar, para que você possa entender. E que nesse tempo certo de Deus, você pode ser também um cristão, obedecedor da palavra de Deus, que anda na presença de Deus. Eu quero aqui nesta noite, juntamente com você que está nos ouvindo, orar a Deus, falar com Deus aqui nesta noite, porque Deus é o que pode nos conceder as nossas bênçãos ao seu tempo determinado. Vamos orar também pelo caderno de oração que tem aqui na rádio, Você aí que está em seu lar, onde você estiver, ligue aqui, irmãos. Passa uma mensagem para o irmão João, ele vai colocar o seu nome aqui no livro. Todos os programadores irão orar, como sempre fazem, para que Deus possa, ao seu tempo certo, lhe conceder, conforme a sua vontade. Oramos a Deus nesta noite. Santo e soberano Jesus, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Mestre dos mestres, estamos aqui nesta noite agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por essas vidas que esteve nos ouvindo aqui nesta noite, dos seus filhos que esteve ouvindo a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, conforme a Tua vontade. Ao seu tempo lhe conceda aquilo que o Senhor tem para cada um, meu Deus. Que eles possam entender e que possamos entender que o seu tempo não é o nosso tempo, Senhor. Que possamos entender a Tua palavra, guardar em nosso coração. Ó Senhor dos senhores e Deus de deuses, abençoa poderosamente, meu Deus, a cada família, Senhor. Abençoa os pais, os filhos. Abençoa a nossa cidade de Campo Grande, Senhor, o nosso estado, a nossa grande nação brasileira.
estenda suas mãos poderosas, aonde houver enfermidade nesta noite, a repreendemos no nome de Jesus, que seja liberto no nome do Senhor, renova a vida, meu Deus, nesta noite, restaura, Senhor, Deus, coloca fé nos corações, para aprender, Jesus amado, que ao seu tempo o Senhor irá trazer as suas bênçãos. Oh, meu Deus amado e Deus de misericórdia, tem misericórdia desta população, tem misericórdia dos teus filhos, Senhor. Oh, grande soberano Pai, estenda as suas mãos abençoando a nossa nação, os nossos dirigentes das nossas nações. Abençoa as autoridades, Senhor, eclesiásticas, militares, civis, judiciárias, todas que provêm de Ti, meu Deus. Abençoa o teu filho, irmão João, que está à frente desse trabalho. Dá graça, força, sabedoria, juntamente com a sua esposa, sua filha, juntamente com os seus. Oh, mestre dos mestres, nos ensina cada dia a seguir a tua palavra fielmente, Senhor. Nos dá graça para continuar te louvando e te adorando, meu Deus. Abençoa cada família que está nos ouvindo nesta noite. Aqueles que não puderam ouvir, o Senhor abençoa mesmo, Senhor. Da mesma forma, Jesus. Abençoa as lideranças que estão levando a tua palavra fiel, verdadeira, a tua palavra assim como ela é, sem nem mesmo tirar um tio desta palavra. Oh, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, oh, Jesus, tem misericórdia desta população, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Abençoa poderosamente a continuação desse trabalho aqui na rádio, meu Deus. Abençoa cada um de nós, uma noite maravilhosa de sono, Senhor. Abençoa o nosso dia de manhã. Oh, Senhor amado, toma o primeiro lugar em nossas vidas, dirige os nossos passos conforme a Tua vontade, Senhor. Oh Deus, multiplica as nossas forças para continuar na Tua presença. Oh, Senhor dos senhores, abençoa poderosamente, Jesus querido, porque nós cremos, Jesus amado, na Tua vitória, Jesus amado, na vitória, Senhor amado, dos Teus filhos na Tua presença. A vitória está nas Suas mãos, Senhor amado. Tu és Senhor dos senhores, Tu és Senhor dos exércitos, Jesus. Tu és Senhor, Senhor amado, que tudo pode em nossa vida. Oh, meu Deus, toma o primeiro lugar, Jesus amado. Fica conosco, meu Deus, em nome do Senhor. Nós te rogamos as bênçãos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.